Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Teoria da Computação. E na aula de hoje vamos falar sobre as extensões da máquina de Turing e também falar sobre a hipótese de Church, também conhecida como a tese Turing-Church. Bom, existem muitas extensões das máquinas de Turing que já foram propostas na literatura. Todas elas tinham como objetivo simplesmente tentar expandir a classe das linguagens que elas eram, que são capazes de reconhecer. Porém, né, com algumas provas formais, foi demonstrado que o dispositivo básico da máquina de Turing possui exatamente o mesmo poder computacional de qualquer outra versão, né? Então, as versões mais populares, né, propostas na literatura são as máquinas de Turing com múltiplas trilhas, com múltiplas fitas, com múltiplos cursores, fita ilimitada em ambos os sentidos, transições que deslocam o cursor um número variável de posições, transições sem leitura ou gravação de símbolo. Todas elas, repetindo e reprisando aqui para vocês, todas elas são equivalentes, né, ou possuem exatamente o mesmo poder computacional que o modelo básico da máquina de Turing que nós já estudamos. Tá? Então, as máquinas de Turing com múltiplas trilhas trabalham com conjuntos de fitas de trabalho e cada uma com o seu cursor de acesso que se deslocam todos juntos, no mesmo sentido, esquerda ou direita. E os cursores podem, nesse caso, gravar símbolos distintos. E aí nós temos, então, aqui a função de transição. Tá? Nós temos também as máquinas de Turing com múltiplas fitas, que elas são muito parecidas com as máquinas de Turing de múltiplas trilhas. A diferença é que as máquinas de Turing com múltiplas fitas, elas possuem cursores de acesso que podem se mover de forma independente uns dos outros. Tá? Então, nas múltiplas trilhas, os cursores eles se deslocam no mesmo sentido. Já que nas múltiplas fitas, os cursores eles se deslocam de forma independente uns dos outros. Tá? E aqui nós temos, então, a função de transição da máquina de Turing de múltiplas fitas. Nós temos também outra extensão da máquina de Turing, que são as máquinas de Turing com múltiplos cursores. Então, uma única fita de trabalho ela é equipada com múltiplos cursores de acesso. Um cuidado, né, nesse caso aqui, é para evitar colisão entre os cursores. Né? Ou seja, no caso de dois cursores, dois ou mais cursores, apontarem para a mesma célula na fita de entrada. Tá? E aqui nós temos, então, a função de transição desses múltiplos cursores. Outra máquina de Turing com múltiplos cursores. Nós temos também a máquina de Turing com fita ilimitada em ambos os extremos, em ambos os sentidos, que nós já comentamos aqui, né? Que não há, nesse caso aqui, uma marcação de início de cadeia. E o cursor pode se deslocar livremente, tanto para a esquerda quanto para a direita. Ela é infinita na direita e na esquerda. Tá? Outra extensão da máquina de Turing aqui também são as máquinas de Turing com transições que deslocam o cursor com um número variável de posições. Tá? Então, como funciona essa máquina? Então, ela funciona após a execução de uma transição. O cursor de acesso pode se deslocar um número arbitrário de posições sobre a fita de trabalho, para a direita ou para a esquerda. E aqui nós temos, então, a função de transição dele. Tá? Por fim, aqui nós temos as máquinas de Turing com transições sem leitura ou gravação de símbolos. Né? E aí o símbolo apontado pelo cursor é irrelevante. Né? O conteúdo apontado pelo cursor não é modificado. Tá? Então, nesse caso aqui, não tem leitura ou gravação de símbolos, porém, ela também vai ser equivalente a uma máquina de Turing, né? Um modelo ou de dispositivo modelo geral de dispositivo que nós vimos em aula anterior. Ok? E aí, então, com isso, a gente pode falar sobre a hipótese de Church. Né? Então, o modelo abstrato de computação proposto por Alan Turing lá em 1936 tinha como objetivo explorar os limites da capacidade de expressar soluções de problemas. Então, ele é uma proposta de definição formal da noção intuitiva que é um algoritmo. Né? E aí vieram, nesse mesmo período, né, ou período posteriores, outros trabalhos que resultaram em conceitos equivalentes ao da máquina de Turing, como, por exemplo, o cálculo à lambda, de Alan Church, né, do próprio Alan Church, e as funções recursivas de Klein,
né? Ambos propostos ali no mesmo período da máquina de Turing. Tá? Existem também outros modelos também que nós chamamos de máquinas universais, né, que foram propostos, desenvolvidos, como, por exemplo, os autômatos com duas pilhas, que nós já falamos, inclusive, aqui no curso, ou autômatos com múltiplas fitas, né? Com múltiplas pilhas, perdão, né? Que nós já falamos aqui, e que tem a mesma capacidade, né? Ou que são modelos equivalentes aos modelos da máquina de Turing. Tá? Então, pelo fato, né, de todos esses trabalhos independentes gerarem o mesmo resultado em termos de capacidade de expressar o que é computabilidade, o que é um problema que pode ser resolvido algoritmicamente, ou um problema que pode ter uma função computável para tratar ele, então é um forte reforço no que é conhecido como a tese de Church, ou a tese de Turing-Church, ou simplesmente, como eu gosto de chamar, até a hipótese de Church, né? Que diz o seguinte: a capacidade de computação representada pela máquina de Turing é o limite máximo que pode ser atingido por qualquer dispositivo de computação. Essa frase ela tem um poder muito forte na computação, então, e podendo chegar a resultados do tipo: pense aí, nesse momento, qual é o maior computador, qual é o computador mais poderoso até hoje desenvolvido, né? Tá? Então, imagine esse computador, pense nesse computador, pesquise aí e vocês vão ver. Esse computador, tá certo? Ele tem a mesma capacidade de computação do que uma máquina de Turing, porque a máquina de Turing é o limite máximo que qualquer dispositivo de computação pode atingir. Tá? Então, esse supercomputador, ele tem, no máximo, a mesma capacidade de computação que a máquina de Turing. Porque a máquina de Turing, ela é o dispositivo que qualquer função que possa ser, qualquer função computável, ou seja, qualquer problema que pode ser resolvido algoritmicamente, pode ser resolvido, então, com uma máquina de Turing. Então, veja que a gente está falando aqui de capacidade de computação, e não velocidade de computação. Longe disso. Está falando de capacidade. Então, tudo que for computável, a máquina de Turing vai resolver. Então, por isso que o maior computador, o computador mais superpoderoso, né, até hoje desenvolvido, vai ter a mesma capacidade de processamento, né, capacidade de computação do que uma máquina de Turing. Então, em outro modelo aqui, outra frase, né, traduzindo em outra maneira, qualquer outra forma de expressar algoritmos terá, no máximo, a mesma capacidade computacional da máquina de Turing. Agora, o que é interessante é que a própria palavra já coloca, né, a hipótese, né, é uma tese, a tese de Church. Ela não é demonstrável. Por isso que até hoje, desde 1936, até hoje ela é uma hipótese, é apenas uma tese, né? Por quê? Porque ela não é demonstrável. E por que ela não é demonstrável? Porque não conseguimos demonstrar ou provar essa hipótese, ou também provar que é verdadeiro ou provar que é falso, né? Não tem uma resposta, apenas existem evidências, né? Vocês viram aí que vários modelos já foram desenvolvidos, eles são no máximo, ou possuem no máximo a mesma capacidade que a máquina de Turing. Agora, por que não é provado, não é mostrado? Porque a definição de algoritmo, perdão, essa definição de algoritmo é uma definição intuitiva. Ou seja, não existe uma definição formal ou matemática para algoritmo. Então, como eu não consigo definir algoritmo de forma matemática, então eu não consigo, né, provar ou demonstrar essa hipótese, já que o conceito de algoritmo está ligado diretamente com o conceito de máquina de Turing, né? Então, aqui, ó, bem aqui ele diz, é uma proposta de ser formal na noção intuitiva de algoritmo. Quer dizer, a máquina de Turing é uma proposta formal, só que eu não consigo definir ela de forma matemática. E como eu não consigo defini-la de forma matemática, esse conceito intuitivo de algoritmo, então, essa hipótese de Church aqui eu não consigo demonstrá-la. Porém, claro, essa hipótese ela é assumida como verdadeira para toda a comunidade científica da ciência e da computação. Por quê? Por que é assumida como verdadeira? Porque existem várias evidências, né, em relação a essa hipótese aqui. Ok? Aproveitando, então, essa aula, eu queria também falar sobre as linguagens recursivas e as linguagens sensíveis ao contexto.
toda linguagem sensível ao contexto é também recursiva. Tá? Então, seja L uma linguagem sensível ao contexto, existe uma máquina de Turing com fita limitada que aceita L. E aí eu posso construir, a partir dessa máquina, né, de Turing com fita limitada, eu posso construir uma máquina de Turing, né, sem limitação de tamanho, né, que simula essa máquina M1. Então, portanto, toda linguagem sensível ao contexto é uma linguagem recursiva. Tá? É claro que o inverso não é verdadeiro. Existe uma classe, ou existe um conjunto de linguagens, né, que são recursivas, porém não são sensíveis ao contexto. Já, na verdade, a classe da linguagem sensível ao contexto, ela constitui um subconjunto próprio das classes das linguagens recursivas. E aí, para provar que nem toda linguagem recursiva é sensível ao contexto, basta demonstrar que existe pelo menos uma linguagem recursiva. Né? Como exemplo aqui, a gente pode citar todas as linguagens que incluem a cadeia vazia. Por exemplo, todas as linguagens que incluem a cadeia vazia são linguagens que são recursivas, porém não são sensíveis ao contexto. Um outro exemplo, já menos não trivial, né? Sem recorrer à cadeia vazia, é a linguagem LR, né? Que eu chamo aqui de linguagem recursiva, que mostra que, né? Então, dado uma cadeia aqui, alfa i qualquer, alfa i não pertence à linguagem gerada por uma gramática acessível ao contexto, GI, para todo i maior que 1. Tá? Ou seja, essa linguagem recursiva ela não pode ser sensível ao contexto. E aí eu tenho aqui, apresentar para vocês um algoritmo que mostra que qualquer cadeia beta pertencente ao alfabeto será sempre possível determinar mecanicamente se essa cadeia pertence ou não a essa linguagem LR, né? Chamada de linguagem recursiva. Então o algoritmo verifica se esse beta pertence ou não à linguagem LR. Então a entrada é uma cadeia, né, pertencente ao alfabeto, né, ao fecho transitivo, né, do alfabeto, ao fecho transitivo reflexivo. E se alfa, aliás, se beta pertencer à linguagem e não se beta pertence, se beta não pertence a LR. Então o primeiro método aqui, o primeiro passo desse algoritmo é comparar beta, né, essa cadeia, com cada uma das cadeias alfa 1 até que haja uma coincidência entre elas. Depois eu vou selecionar a gramática acessível ao contexto GI, que corresponde à cadeia alfa 1. Né? E aí, ou seja, vou verificar se há uma função objetora entre o conjunto da gramática e o conjunto de cadeias. Em seguida, determina-se se alfa i pertence, né, a linguagem definida por essa gramática GI. Como se trata de linguagens sensíveis ao contexto, tal determinação pode sempre ser efetuada. Nós já falamos sobre isso em aula anterior. Se o resultado for que alfa i pertence à linguagem definida pela gramática sensível ao contexto GI, então, por construção, alfa i não pertence a essa linguagem recursiva. E a resposta é não. Agora, caso alfa i não pertença à linguagem gerada pela gramática, então, por construção, alfa i pertence a LR e a resposta é sim. Então, veja que sempre será possível determinar se uma cadeia beta qualquer pertence a LR. Porém, LR é uma linguagem, então, aqui, portanto, na verdade, né, LR é uma linguagem decidível, isto é, recursiva, que nós vamos falar um pouco mais disso mais adiante, sem ser sensível ao contexto. Agora, para a gente finalizar essa aula aqui, é preciso dizer que existem linguagens que não são recursivas. Tá? Exemplo, a linguagem universal, né? Que ela é não recursiva, porém ela é recursivamente enumerável, ou seja, existe uma... A gente vai falar isso na próxima aula, mas é que quer dizer que ela não é recursiva, ou seja, nem todas as cadeias dessa linguagem a máquina de Turing vai parar, pode ser que ela entre no infinito. E aí ela deixa de ser recursiva, mas ela pode ser recursivamente enumerável. Né? Porque a máquina de Turing pode parar para outras cadeias. Tá? Então,
A linguagem aqui é chamada de linguagem, ou seja, aqui ó, eu tenho a linguagem conhecida como linguagem universal. Eu vou ter aqui uma codificação, né, de uma máquina de Turing com fita limitada para uma determinada cadeia W, pertencente, né, ao nosso alfabeto, tal que esse W pertence à linguagem gerada por uma máquina de Turing. Tá? Então, essa linguagem universal aqui, ela determina se W pertence, né, à linguagem definida pela máquina, pode ser reduzida a determinar se uma máquina de Turing com fita limitada verifica essa codificação aqui de W em relação a LU, e a máquina de Turing, que é aceita, né, pela linguagem universal, denotada em U, é denominada máquina de Turing universal. Portanto, aqui nós vamos ter uma máquina de Turing universal que define, né, que denota essa linguagem universal, e essa linguagem universal, ela é recursivamente numerável, porque existe uma máquina de Turing universal que a defina, porém ela não é recursiva. Tá? Outro problema que outra linguagem que não é recursiva é o problema da parada, que diz o seguinte: existe um algoritmo capaz de determinar se uma máquina qualquer ou programa escolhido arbitrariamente para, ao processar uma entrada qualquer, também escolhida arbitrariamente. Então, por exemplo, se eu tenho um programa, então ele quer um outro programa, um outro algoritmo, né, escolhido arbitrariamente, que para processar uma entrada qualquer também escolhida arbitrariamente. Então, a gente vai ver que nesse problema da parada existem situações que não tem como definir, né, se aquela máquina vai parar para determinado por um determinado contexto, uma determinada entrada. Não tem como definir, né? Ele pode, e também não, quando fala que não tem como definir se vai parar ou se vai entrar em loop finito, né? Porque ele pode ficar ali em um loop, mas a qualquer momento ele pode parar. Então imagina que eu tenho então ali um programa em que eu tenha um laço, né, de repetição que fica ali indefinido, né? A máquina então ali que vai verificar se aquele programa vai parar, ela sempre vai esperar aquele programa em uma determinada iteração parar. E ela vai ficar esperando e nunca vai ter certeza se ele vai parar. Então, veja, agora, pode ser que eu tenha um outro algoritmo, né, que tenha uma função, por exemplo, um laço de repetição, um laço de repetição for, que a máquina vai conseguir verificar que ele vai parar em um determinado número de iterações. Tá? Mas eu posso ter uma outra entrada arbitrária que não dá para saber. E não dá para afirmar também que entrou em loop infinito. Isso que é interessante, porque a gente não sabe se na próxima interação, a máquina não sabe se na próxima interação ele vai parar. Então eu tenho também aí uma linguagem que é enumeramente, né, uma linguagem que a gente chama recursivamente enumerável, tá? Porém não é recursiva, tá? Que é o problema da parada. Ela não é recursiva porque existem instâncias desse problema, certo? Para os quais não conseguimos determinar se a máquina de Turing vai parar ou não. Ela fica indefinida, a máquina de Turing. Essas linguagens que são recursivamente enumeráveis, nós vamos falar na próxima aula. Ok? Então, um forte abraço e até lá.